boa noite, pessoal. Hoje nós temos aí nossa galera da Adrenalina. Vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós temos aí como participante especial nossa Mariela. Ela é intérprete de espanhol, português e inglês. Já trabalha há muitos anos, tem uma excelente trajetória que ela vai estar aí comentando para a gente daqui a pouco. Mariela, é um prazer ter você conosco nessa noite. Obrigada por aceitar o desafio de vir aí bater um papo com a gente e conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o mercado e sobre a interpretação. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Que bom. Bem, começamos então pelo básico para ir assim esquentando os motores. Há quantos anos você trabalha como intérprete? Eu trabalho como intérprete desde o ano 2017, então já são 8 anos. 8 anos. E por que você, o que te levou a escolher justo essa profissão? Você já vinha migrando da tradução ou por que interpretação? Eu sempre amei línguas. Eu comecei a mexer com línguas, dar aula de inglês lá na Argentina ainda no ano 2000, quando eu era muito novinha. Eu sempre gostei, sempre li, sempre ouvi música, sempre tudo em inglês. E morei na Austrália há 11 anos. Aí conheci meu marido e eu vim aqui. Ele é brasileiro, a gente veio aqui no Brasil e eu me achei aqui numa situação nova, com vontade de mudar alguma coisa, com um neném recém-nascido. Então, o que que a gente faz? A gente Muda tudo. volta a estudar. Aí eu fiz mas muito, muito depois de uma crise, né? A gente sempre, as mudanças vêm a partir de crise. Exato. E eu estava procurando alguma coisa que me fizesse bem, que me desse um espaço aqui numa Brasília que para mim era nova, sem conhecer muito ninguém, nem o jeito, nem as coisas. Eh, eu estudei, eu sou bióloga e fiz uma pós-graduação em história, então eu venho de uma coisa assim, o que eles chamam em inglês de all-rounder, né? Eu gosto um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E conversando com uma amiga que acabava de fazer o Interpretation and Translation Certificate na UCSD, ela me falou que o curso era maravilhoso, que estava ministrado por profissionais mesmo. E aí eu fiz a prova e tal, eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu vou fazer com a minha vida daqui mais, porque de alguma forma combina todas as minhas paixões, né? Uhum, A ciência, não parece, mas tem muito de ciência no trabalho que a gente faz, sempre aparece. A claro. história, o conteúdo, direitos humanos, eu trabalhei muitos anos no museu, na parte de educação, e as línguas, né? Que eu cheguei aqui no Brasil e me joguei no português de cabeça. Então foi isso, foi um momento muito especial, pessoal, e essa vontade de fazer uma coisa, um desafio novo, que me levou a procurar primeiro a tradução. Eu trabalhei primeiro mais como tradutora, eu fazia Uhum. bastante tradução publicitária e um pouco de tradução literária, e depois fui colocando os dedinhos na interpretação. Aham. E aí você, imagino que ao chegar no Brasil, ter vivido na Austrália, ser professora de inglês aqui na Argentina e ser argentina, obviamente, isso te fez de cara já ter um diferencial muito importante por ser nativa do espanhol, por falar muitos anos inglês, ter um excelente nível de inglês e depois estar aprendendo português. Além já disso, que já de cara já é um diferencial muito grande, como você conseguiu ganhar o seu espaço no mercado? Como você, qual é o seu diferencial para dizer para o cliente, olha, me contrate a mim e não outra pessoa? O que te diferencia? Na verdade, a gente não precisa convencer o cliente, a gente precisa convencer os colegas, né, primeiro, para eles te chamarem. Então, o que me diferencia nesse sentido é que eu tenho um comprometimento total. Quando eu falo que sim para uma data, essa data é até o final mantida na minha agenda. Quando eu falo que eu vou fazer um evento, eu faço só esse evento. Quando eu falo que vou estar disponível o dia todo, estou disponível o dia todo. Além de me preparar
bem, né? Fazer glossário, compartilhar com colegas de antemão. Eu acho que essas gentilezas que não são gentilezas, né? Um código de ética que eu tenho muito forte, é na verdade o que me fez começar a ter mais trabalhos aqui em Brasília. O meu diferencial claramente é que eu tenho espanhol nativo e às vezes isso Claro. surge. Eu trabalho no começo, antes de ganhar um espaço aqui no mercado local, eu já fazia muito trabalho online, né? Porque inglês e espanhol tem uma procura bastante forte nos Estados Unidos, especialmente, e em Aham, várias ONGs. Então, eu acho que são esses elementos, provavelmente, que me diferenciam e que eu também conhecer as minhas limitações, né? Quando tem coisas uhum, nas quais eu não me sinto à vontade, aí eu falo e a gente vai construindo uma reputação, né? Um estilo, talvez, que para certas pessoas vale muito, do mesmo jeito que para mim vale muito no outro intérprete também. aham. Isso. Nisso que você disse de muita preparação, de saber os limites, esse assunto sim, esse assunto não, e se eu não gosto ou eu não sei nada, como por exemplo, eu corro enquanto eu puder de gás e petróleo, porque já fiz cursos com a IPF, com a Shell, mas eu digo, gente, isso é muito palavrão em inglês, eu não quero nem saber desse negócio. Para você, ser especialista ou generalista? Fazer um pouco de tudo ou se especializar em algumas áreas? Aqui não tem como, aqui em Brasília a gente tem que ser generalista, não tem como ser tão especialista porque a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Mas eu, Uhum. eu meio que dou fugidinha do legalês, do juridiquês, Não dediquei. é, mas tudo que tem a ver com ciência, direitos humanos, as coisas que eu estudei, né, que são Uhum. bastante variadas, me fazem ser uma intérprete mais generalista, talvez, com algumas limitações. Uhum. Por exemplo, eu adoraria fazer interpretação médica, mas ainda não está acontecendo de fato. Então, a gente vai Aham. se preparando, a gente se coloca uma coisa como objetivo e vai trabalhando para isso, Uhum. mas demora. São áreas muito delicadas, né? A nossa interpretação Claro. é muito, tem muito peso nesse Aham. tipo de Sim, eventos. com certeza. Eu ouvi outro dia alguém dizendo que a interpretação da área médica e jurídica são assuntos onde você se torna um intérprete fiduciário, ou seja, você está aí no meio e a vida do outro depende daquilo que você está fazendo, né? É como que se você erra, alguém termina na cadeia, uma pena de morte, como você diz nos Estados Unidos, ou a dosagem de um medicamento, de um evento de farmácia ou de medicina, um número errado pode terminar numa catástrofe, né? E eu ouvi de uma intérprete da Espanha, ela disse o seguinte um dia: esse negócio de usar o glossário não deveria ser assim. A gente deveria realmente se especializar naquilo que gosta, porque quando a gente está com o glossário, ok, serve para aquela apresentação, mas quando o palestrante começa a ir para qualquer lado, né, como a gente diz aí, andar por las ramas, é, tem muito intérprete que se perde. Por quê? Porque o cara começa a se conectar com aquilo que ele lembrou lá do passado, uma palestra que não tem nada a ver com o assunto de outra coisa que ele lembrou, e ela dizia assim: é muito mais importante você saber o assunto que ele vai falar, talvez estudar um pouco mais em geral dessa área, porque o glossário ele te ajuda, mas ao mesmo tempo ele te prende. Ele te ajuda a estudar, mas na hora que te deu um branco, você não vai abrir todo o seu glossário para ver. Então O ela glossário dizia é só um uma aspecto da ferramenta de preparação. estudo, É claro. uma. É. E ela dizia que então é muito mais prático quando você se centra duas ou três especialidades, como você disse, as matérias que você, as áreas que você tem uma formação, você se sente muito mais confortável porque você já conhece. Então, para você é o mesmo ter um glossário ou se preparar para um evento de uma área que você
conhece o assunto que medicina, que petróleo, que gás, que engenharia civil, que se bem, ok, pode surgir num trabalho, se é bom, você vai aceitar, né? Porque você vai se preparar muito mais do que aquele que você já conhece. Como você vê essa questão de colegas que dependem do glossário, porque sempre tem que ter um meio termo, né? Daqueles que dizem, não, o glossário não, eu prefiro ler tudo o que eu encontrar sobre o assunto para estar, como dizia a minha professora na faculdade, não, uno tem que estar empapado, você tem que Sim. conhecer bem do assunto, porque isso te facilita mais do que só o glossário. Sem dúvida alguma, o mais importante é a pessoa ficar, né, empapada daquele assunto. O glossário é apenas uma ferramenta e não é uma ferramenta para você aprender a palavra que você não sabia. O glossário é para unificar termos. Por exemplo, eu estava em espanhol, particularmente, dependendo do âmbito, você tem palavras que são sinônimas. Por exemplo, quando se fala sobre traffic, drug trafficking, né? É narcotráfico, ou tráfico de espécies selvagens, né? Espécies selvagens. Agora, quando se fala de human trafficking, não é tráfico que se utiliza trata. Aham, Então, são essas nuances. O glossário ajuda na identificação do termo que melhor identifica aquilo que esse nicho particular utiliza uhum, no dia a dia. O aham, glossário não é para você aprender um tema, senão para unificar termos com colega de cabine também. Falar, a gente vai utilizar esse termo, porque esse termo, que nesse caso uhum, era a Interpol, utiliza, aham, né? Talvez outra organização claro, utiliza outro termo. Então, o glossário, aham, para mim, tem esse propósito. E eu sim tento ficar pertinho do que eu conheço. A gente, é, claro que tem um rendimento muito melhor, a gente entrega melhor, a gente se estressa menos também, claro, mas o mais importante não é o glossário, o mais importante é você ler aham, sobre esse tema. exatamente. Claro. E nesse caso, aí vale para o espanhol e para o inglês, né? Porque tem, para o português talvez nem tanto, ou pelo menos eu vejo muito menos. Uhum. Para o espanhol nós temos toda a América Latina, mas só da América Latina já é um mundo de palavras com a mesma palavra para várias formas de falar, e o inglês também, o britânico, o estadunidense, o australiano, enfim, cada país com as suas, ou um africano quando vai falar em inglês, que também mistura, enfim. A gente ouve por aí de vez em quando, não, trabalha, por favor, com o espanhol neutro. Ou seja, aquele negócio de não dizer nem chulo, nem vou a tomar el bondi. Desculpem as meninas da tradução, da interpretação, mas É o aí busão. vamos, palavras, regionalismos. É o famoso bolacha biscoito em português, ou o trem dos mineiros. Uai, que trem é esse? Então, em vez de dizer que trem ele está falando, não, que coisa. Em vez de dizer que chevre, como na Colômbia, que legal. Esse digamos, não usar expressões tão marcadas, seja do espanhol para o inglês. Como você vê isso? Dá Eu para tento. usar o Dá, mais dá, limpo possível ou não? Você dá. carrega, se Tá, é eu espanhol, não, não, eu nunca uso vós, né? Porque no espanhol da Argentina a segunda pessoa do singular é vós, não é tu. Mas é só na Argentina e no Uruguai que é desse jeito. Então eu troco, eu me de-argentinizo um pouquinho. você usa Eu o tu. tento amaneirar os meus xó e virar jovem, né, suavizar aqueles sotaques mais fortes. Utilizo reto ao invés de desafio, né? Com Aham, certeza, tem escolhas que a gente já incorpora, mas agora já estão completamente incorporadas. Quando eu aham, vou na Argentina, o pessoal ri de mim, porque eu já deixei de usar essas palavras. claro. Sim, sempre, sempre. Então, tem como fazer. E quando eu tenho uma dúvida de regionalismos, eu sempre, né, de palavra, mais em traduções do que em interpretação, eu vou para o México, que é Aham, o mais aceito, vamos dizer. aham. É mais latino, digamos assim, É né? mais americano, né, que é Ah, muitas vezes nosso público-alvo. e com todas essas idas e vindas entre os vários sotaques, alguma situação engraçada que você queira contar para gente?
Ixi, eu não preparei situação engraçada. Sobre Qualquer uma que sotaque? você lembrar de sotaque ou de situação, exceto que não seja o palestrante dizendo que, não sei, o microfone não funciona, por favor, você ter que ir lá para frente, ou, não sei, tá no meio da interpretação e alguém olhar para trás, tipo, alguma coisa não está funcionando, não sei, qualquer coisa engraçada que você diga, ah, esse é legal. Um apuro que você tenha passado em cabine. Por enquanto não aconteceu. Hoje eu tive uma situação meio desconfortável, mais do que engraçada, Aham. mas eu acabei tendo que não, né, conter a minha vontade de dar gargalhada. Eu estava numa reunião, um staff meeting de uma ONG nos Estados Unidos, e eles estavam relatando de uma viagem que fizeram para Peru. E estavam falando mal da intérprete que atendeu a galera lá. E eu interpretando, né? Eu sozinha. Era uma reunião de 1 hora, eu estava fazendo sozinha. Aí eu, vontade de falar, mas aqui não está acontecendo isso, né? E na verdade, foi bastante constrangedor, porque eles estavam acabando com a menina, falando que ela não era profissional, que ela, até foi um feedback bom. A menina falou, a americana, que ela estava mais interessada em fazer perguntas e bater papo com ela do que fazer o trabalho dela, e que ela não tinha certeza se estava passando, porque dava a sensação de que não todo o que ela falava estava sendo transmitido para outra língua, Uau. e que não iam usar ela na próxima vez, mas ela era muito legal como pessoa, mas como intérprete, e eu traduzindo todo esse papo, né? Interpretando todo esse papo. Ficou Literalmente uma super saia justa. é o que para mim e para muitas pessoas, porque tem muito intérprete que é introvertido, né? Mas tem muito Aham. intérprete como você e eu, que somos extrovertidos. A gente A está gente fala até pelos acostumado cotovelos. a falar, a dar opinião, a rir, a fazer careta, né? A mostrar, fica assim na cara o que a gente está achando. Mas eu estou com câmera desligada, as palavras não são minhas, que é o que eu sempre lembro na minha cabeça, as palavras não são minhas, não Claro. sou eu que estou falando. E a gente fica literalmente invisível. A gente está apenas fazendo, a nossa função é passar de A para o B e do B Aham. para o A e pronto. Uau. Isso para mim é um desafio e muitas vezes eu rio nessas situações, né? Porque não é natural para mim. Claro. E para Mas a gente você, aí já que você usou a palavra desafio, o que é mais desafiante, desafiador? É manejar, é poder gerir essas, saber lidar com essas situações no emocional, porque você pensa, puxa, eles estão falando dela, quando eu terminar também vão falar de mim. Enfim, né? Depois a gente fala disso de receber o feedback, mas o que é mais difícil quando essas situações acontecem que a gente fica, putz, e agora o que que a gente faz? O ritmo, quando o palestrante está lendo alguma coisa e o sotaque já não ajuda e o cara começa a ler, o ritmo de fala, ou não. Para você, o mais complicado são as questões técnicas, o conteúdo difícil, quando te dizem que era um assunto, aí de repente, de última hora, tá lá, o cara mudou a palestra, aquele que ia vir não veio, veio o que não ia estar lá. O que é Para mais mim, complicado? para mim, o desafio é manter o meu nível de atenção. O que mantém meu nível de atenção, o que é interessante, o que é engraçado, o que é divertido, o que seja que for, que não seja uma pessoa lendo uma coisa chata, eu amo. Não é difícil para mim. Agora, quando Uhum, a pessoa não está interessada em falar, as palavras que a pessoa está dizendo não são delas, né? Que acontece quando a pessoa está lendo, o tom, né? O tom muda. aham, Aí fica uma coisa claro. monótona, Mas, normalmente a pessoa corre, não tem o menor interesse de estar aí, porque é uma pessoa que lê, não é uma pessoa que está gostando, que gosta do que faz, que tem vontade, tem alguma coisa interessante para uhum, transmitir. Para mim, esse é o maior desafio. aham, As coisas inesperadas me fazem, me desafiam no bom sentido da ah, palavra, me aham, colocam à prova e me dá vontade de superar aquela situação da melhor maneira possível. Quando a gente precisa ser criativa, precisa, né, ter esse jogo de cintura que você citou antes, isso eu adoro. aham. Mas aquele papo que não
que assim, não dá, não vai, né? Não, não flui, não com flui. tédio. E qual foi o evento mais marcante da sua carreira? Ah, foi um evento que eu fiz com a Raquel até. Porque foi foi bem no comecinho, mais ou menos no comecinho. Foi o primeiro evento Aham. intenso que eu fiz, um evento de rinoplastia, Uh, que a gente trabalhou 13 horas no primeiro dia, no último dia a gente teve que trabalhar no Instituto do Cadáver, sabe? Foi uma coisa bem intensa, bem intensa. E uau, as pessoas, cirurgião plástico, é muito intenso. Não é uma pessoa como você, é uma galera diferente. Aí esse foi bem tenso. bem intenso, mas foi super legal. Eu aprendi muitíssimo nesse evento e aprendi muitíssimo sobre a minha capacidade, né, sobre a minha estamina, a minha Tá? capacidade de aguentar, o que eu gosto Claro, de fazer, o que eu seus não gosto de limites. fazer. Teve palavrão, teve um monte de situações Uau, difíceis, aí a gente, né, foi. uau, uau. Esse provavelmente foi o mais difícil, ou mais interessante também, né? Que para mim Também depende de, são claro, maravilhosos. depende de como a gente vê, né? E como você normalmente, além do glossário que você já mencionou, alguma outra coisa que você gosta de fazer para se preparar? Eu olho, muitas vezes, se eu sei que vai ter alguma pessoa estrangeira falando uma língua da qual não é Aham. nativa, eu ouço essa pessoa falando nessa língua. Por exemplo, há umas semanas atrás a gente fez um evento super difícil no Banco Central de um Uh, professor de economia francês falando em inglês. uau. Um E o sotaque? sotaque Très maravilhoso. Aí eu fui ouvir palestras dele em francês para ir acostumando o ouvido, porque para mim, pessoalmente, o qual é engraçado, porque eu tenho super sotaque, é difícil ouvir sotaque. sim, é verdade, é Então, verdade. sotaque português, morro de medo. Ai, Para gente, mim esses são umas é, maravilhas, né? E mais assim, quando eles são do Porto, de lugares assim mais menores, mais fechados, uma coisa que você fala, sim, gente, pelo amor de Deus, dá vontade de ir lá e falar pro cara, articule, abre a boca, porque você não entende absolutamente nada. pois Mas é, isso é legal, isso é legal. E uma pergunta que aí tem voado muito esses últimos meses, essa última semana, ou essas últimas semanas. Como você vê o panorama atual da profissão, seja para interpretação remota quanto para presencial? Eu sempre fiz as duas. Eu não vejo que esteja mudando. Aqui em Brasília, pelo menos, continua Aham, firmes e forte. Os eventos continuam acontecendo, né? Muito, seja do governo, seja do setor privado, seja das ONGs. Eu faço muito mais presencial do que remoto ainda. aham. Ah, Então, que para mim não interessante. uma modalidade esse ano que está mudando é por conta da COP, né? A gente está viajando mais, Claro. porque tem mais visita em comunidades, né? Muito Uhum, para o Pará e para outros lugares, visitando comunidades tradicionais ou povos indígenas, mas e eu gosto disso, é uma aham. imersão, você não para, né? Essas viagens de uma semana onde você está on 24 horas por dia, Uau. mas remoto para mim é bem menos. Então não vejo essa mudança tão intensamente, talvez como outras pessoas de outros estados, talvez, ou de outras cidades, ou outros Claro. O pessoal países. de outros estados, sim, tem mencionado bastante, de outros países também, a diminuição dos trabalhos, diminuição de algumas tarifas, não todos os eventos pagam É, mal, mas sim essa briga, digamos assim, que tem surgido com a inteligência artificial, com novos recursos tecnológicos, que me faz um pouco lembrar quando surgiu o Trados, quando surgiu o computador, dizem os é, tradutores mais antigos. Você acha que nós vamos chegar a ter aí uma união, uma junção de inteligência artificial com a tradução? Aqueles inevitável. eventos baratos vão usar tradução automática ou inteligência artificial e os bons eventos vão continuar com intérpretes pessoas humanas? Como você vê, assim, pensando um pouquinho a futuro, você vê como você vê, você que já leva alguns anos no Brasil, já morou fora, morou em outros países.
eh, várias profissões têm, de alguma forma, sido cortadas, atravessadas pela o avanço da tecnologia. No nosso caso, em algumas coisas ajuda, em outras não. Como você vê essa parte aí? Eu não sei se eu diria que será atravessado. Eu penso numa transformação na nossa profissão. Eu vejo as coisas vão mudar. Não é uma Aham, questão de ser vão mudar, mas quando. Quando o Trados e todas aquelas ferramentas de tradução apareceram, eu estava estudando. Eu lembro uma das nossas professoras falou: aqui o jogo não é se você vai usar ou você não vai usar. Você vai usar. A pergunta é se você vai ser proficiente nesse uso e como você vai utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta. A aham, IA é uma ferramenta. A uhum, interpretação gerada pela IA é uma ferramenta. Vai substituir a gente? Talvez em alguns desses eventos que você mencionou, que tenha um orçamento muito enxuto, sim. Em outros, eu acho que não, porque há uhum, um elemento importante quando você trabalha com ONGs, com comunidades, né, com temas de direitos humanos, que não é impossível que seja reproduzido. claro. Que Talvez tem que ser humano. exista uma combinação. Então, eu acho que a profissão vai vai mudando, estar sofrendo uma transformação. Mas eu acho que o melhor que a gente pode fazer é aceitar, embrace it, sabe? Aceitar no bom sentido da palavra Uhum, para aprender a trabalhar dessa forma, porque eu acho que você falava de diferenciais no começo, esse vai se tornar um diferencial para a gente. aham, Quem souber lidar com essa combinação IA, intérprete, do jeito que for, eu não consigo imaginar ainda como, uhum, quem estiver aberto a esse tipo de mudanças e aham, transformação vai continuar no mercado e quem não, provavelmente não, porque aham, aquelas outras possibilidades vão ir se fechando. Isso é o que eu uhum, acho, mas a aham. gente só pode chutar, né, por enquanto. Claro, claro, esse é um mundo de incógnitas nesse momento, cada um, alguns mais pessimistas, outros mais otimistas, alguns mais realistas, né, que aí a gente ouve em certos países, em certas regiões, alguns que são mais proativos, não, ok, a gente vai incorporar, vamos ver como a gente funciona, vamos tentar ver como a gente oferece, né, essa, essa mistura, esses dois serviços para o cliente, é como antes você oferece a tradução humana, a tradução automática, a tradução com pós-edição, a tradução automática com a pós-edição, a revisão, enfim, né, toda uma mistura que aí tem que ver como... Falando dessa combinação, Ah, desculpa, estou pensando aqui num hum, exemplo que aconteceu na semana passada no STJ. A gente estava fazendo um evento e não de juridiquês, de outro tema, e o palestrante estava falando, era inglês, espanhol, português. Quando era só inglês, português, eles pegavam, eu estava na cabine espanhol, quando eles pegavam o áudio dos intérpretes de inglês-português e, através de um aplicativo de transcrição de texto, aparecia a subtitulagem. aham, Tipo tipo uma legenda um na texto, tela. uma legenda na tela. E não funcionou, foi horrível. Na metade do evento eles cancelaram porque não estava funcionando. Então, foi Aham, tipo um momento que a gente fez assim, ó, viu, viu, viu? Eles estavam tentando combinar, né? Vamos ter IA, aham, aham, né? Esse é um jeito que pode começar a acontecer, né? De uhum, combinar IA com interpretação em pessoa, nesse caso, né? Mas não funcionou. Então, eu acho que ainda temos esperanças, mas tem que ir pensando que essa vai virar a regra. Agora, aquilo aham, que você falou de eventos de má qualidade, não, de baixo orçamento, vão continuar sendo ruins. Já são ruins porque não pegam intérpretes profissionais, né? Muitas das vezes pegam professores de línguas ou pessoas que não estão formadas como intérpretes e não têm uhum, experiência nenhuma, só que vão substituir isso
pela IA. Uhum. Então, Aham. isso vai continuar da mesma forma. E as duas últimas perguntas, porque senão eu posso ficar fazendo aqui perguntas a noite inteira. É, se você pudesse voltar no tempo, lá quando você começou a estudar, o que você diria para você mesma? Que conselho você te daria se você, lá com o conhecimento que você tem hoje, com o que você, a bagagem que você tem hoje, você olhando para você lá do início, o que você diria, Mariela, ó, pensa, faz. Ah, Paciência, paciência, eu diria paciência, paciência. Você vai dar conta, você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai continuar aprendendo. A gente não para, eu não parei ainda. A gente totalmente. nunca, nunca, né, chega lá de dizer, pronto, eu já sei. É, todo evento a gente aprende alguma coisa. Eu acho que é isso, mantenha Aham. a mente aberta, né, Uhum. e, e é isso que eu falei no começo. As palavras não são suas, né? Aham. Paciência com as palavras do outro, não reagir. Claro. É, é essas coisas que vão em Aham. contra da minha personalidade, né? Que eu sou mais. Aham. E pensando nisso, e aí é muito interessante o conselho que você daria para você mesma. Se você fosse, se te convidassem, por exemplo, para você dar, eu não sei, organizar, pensa num lugar onde você gostaria de dar uma palestra sobre a tua trajetória, sobre a profissão em si, que insights ou que coisas, além da paciência, além do treinar-se, além do continuar estudando, ser curioso, que mensagem você deixaria assim de final? Que você, suas palavras de Eu vou falar peso, em inglês, depois eu vou falar em português. Stay in your onde você lane. quiser, Stay no in your idioma que lane. você quiser. E em português, conheça o seu lugar. Eu Aham, acho que isso é muito importante quando a gente já está na balada, né? Quando a gente já está uhum, no jogo. Você precisa conhecer qual é o seu lugar, qual é a sua função, manter o profissionalismo, né? O tempo inteiro. Eu acho que isso é aham, é uma das coisas mais importantes, eu diria. uhum, uhum. Ok, eu tenho mais uma pergunta, mas eu vou fazer só no final. E aí eu vou deixar a Raquel, já que ela entrou, se ela quer fazer Não, alguma pergunta. mentira! Aham. Não sei se o Davizinho vai aparecer, mas a Raquel está aí. Entrei. Raquel, se você quer fazer aí, nós já fizemos quase 15 perguntas, uma metralhadora de perguntas, o Jordi trouxe hoje para fazer para a Mariela. Se você quer fazer alguma pergunta, já que você trabalhou várias vezes com ela, conhece ela, sua amiga, colega de cabines e de tantas cafezinhos Aventuras. por aí em Brasília, alguma pergunta que você queira fazer para a Mariela? Mariela, como você consegue cuidar do seu filho e ser intérprete? Sogra, sogra, você tem sogra e mãe, você não vai ter dificuldade. E tem a titia Mariela também. Essa é uma boa pergunta, Raquel, e eu vou somar a essa pergunta da Raquel uma outra coisa. Você conhece a Romina de Buenos Aires? Já deve ter ouvido o programa que ela tem queimadas sobre isso de conciliar a profissão, a maternidade, a família, tudo, né? Como fazer para conciliar tudo, não ter um burnout e desfrutar, aproveitar da sua família, cuidar de você mesma, né? E continuar aí com as viagens que você disse que esse ano ainda tem feito mais por causa da COP, como cuidar de tudo e não perder a felicidade no caminho, nem a saúde. É para mim a pergunta. Claro. É, eu acho que a gente tem que procurar esses espaços, né? Por exemplo, eu nunca trabalho no dia do aniversário do meu filho. Tem um evento que, seja o que for, no dia do aniversário do meu filho, o dia é dele. Eu convido todos os amiguinhos dele para almoçar em casa. A gente sabe o que é importante, né? Quando eu viajo, antes de ir para a cabine, eu faço uma corridinha, uma caminhadinha, né, Raquel? A gente faz alguma coisa. Se eu não faço alguma atividade física, eu não tenho saúde mental. Aham.
Na verdade, a nossa profissão também nos fornece momentos de baixa, né? Por exemplo, julho, dezembro, janeiro são meses, dezembro não tanto, mas janeiro são meses bem tranquilos. A gente tem que aproveitar. Eu acho que aí é uma questão de qualidade versus quantidade. A gente tem esses Uhum. meses aí tem que aproveitar, tem que ficar com a família, tem que grudar no filhote, no marido e aproveitar e ser muito agradecida porque tem trabalho. E a gente Ah, precisa ter um parceiro que dê apoio, né? que Isso aí bom, não tenho dúvida nenhuma. que bom. Tem que dar Mariela, sorte. muito obrigada pelo seu tempo, que é aí uma agenda super ocupada, mas obrigada pela sua disponibilidade, obrigado por estar. E se fosse essa entrevista fosse presencial, a gente fecharia com um mate e uma pasta frola, mas não vai ser o caso. Mais uma vez, muito obrigada. Aí eu fecho por aqui, Jordi. Fica só uma pergunta para depois que o Jordi finalizar. E obrigada. Eu que Jordi? agradeço.